E um profeta que é muito usado por Deus disse em uma live, e isso está registrado aqui no YouTube, que haveria um grande escândalo vindo da Assembleia de Deus do Pernambuco envolvendo o pastor Ailton José Alves. Quem viver verá. Deus vai tirar esse homem de uma forma ou de outra. Vai tirar por bem ou por mal. Mas que a justiça de Deus vai pesar na vida de Ailton, isso não tenham dúvidas. O que Ailton plantou, Ailton está colhendo. Por que Ailton José Alves está sendo perseguido? Isso é o que dizem. Ninguém persegue Ailton José Alves. Ailton José Alves, na realidade, ele está colhendo o que plantou. A lei da semeadura é implacável. Eu trago aqui um vídeo de um irmão da Bahia, me parece que é de Feira de Santana, onde ele explica a você, crentes aqui de Pernambuco, inocentes, que não examinam, que não estudam a palavra de Deus, que não procuram ser diligentes, mas se deixam facilmente enganar. Vocês que defendem desvios de conduta e finalidade, com certeza vocês fazem parte daquele grupo que Deus chegou, mandou Gideão dizer: Gideão, diga aos tímidos e aos covardes que voltem. E voltou aquela multidão. E você que fica em cima do muro, diante de tantas verdades ditas, mostradas por tanta gente, você também é igual àquele grupo que Deus disse a Gideão: Gideão, ainda tem muita gente, leva para o rio beber. E será que todos aqueles que beberem a água se curvando como cão, põem à parte, esses não servem para a peleja? E Gideão levou-os à beira do rio. E um grande número se puseram a beber água, levando a boca ao rio como cão. E Gideão olhando, mas somente 300 foram os que se deixaram perceber que eram os homens escolhidos por Deus. Então, você precisa ouvir e ver este vídeo aqui. Olha, este vídeo não é novo. Faz tempo eu recebi como sugestão da internet, do YouTube, e quero compartilhar com você. Assim. Por que estão perseguindo o pastor Ailton José Alves? Essa é a pergunta que algumas pessoas estão se fazendo na internet, porque não acompanharam a história da Igreja Assembleia de Deus no Pernambuco a partir do momento em que o pastor Ailton José Alves tomou posse como presidente da igreja, e não acompanharam essa história toda aí do depoimento, do projeto Cidadania, de pastores, membros e pessoas que eram próximas ao pastor Ailton, que passaram a ser perseguidos por ele a partir do momento em que decidiu não mais acatar tudo que ele falava, não ver mais ele como a liderança superior da igreja, porque nenhum pastor que é presidente de um ministério, ele não pode ser o cara que dita tudo, que fala tudo, visto porque homens são falhos e o pastor da igreja é Jesus Cristo e não um homem qualquer. Ele pode ser nomeado como o pastor da igreja para se ter uma direção, ele é o líder que vai à frente, mas a partir do momento em que o líder passa a não mais praticar o que o cabeça da igreja, que é Jesus, determinou na sua palavra, aí os membros precisam começar a pedir ou a renúncia do pastor ou que o pastor volte para a linha, volte para o propósito do ministério. Desde que a Igreja Assembleia de Deus no Pernambuco foi fundada, de lá para cá, houve muitas mudanças. O pastor Ailton não mais se vê como um pastor, ele se vê como o dono da igreja. É ele quem manda, é ele quem dita as regras, é ele quem faz. E se alguém discordar do pastor Ailton, ele passa a perseguir estas pessoas. Por que é que o pastor Ailton José Alves está sendo perseguido? Simples, ele plantou perseguição a pastores, a pregadores, a cantores, e hoje ele é perseguido. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Você se lembra de um print que vazou aí na internet? Você pode achar claramente, coloca pastor Ailton José Alves, vai no Google, pastor Ailton José Alves proíbe cantores de pregar ou de cantar nas suas igrejas. Vai aparecer um print em uma conversa em um grupo de WhatsApp, onde o pastor Ailton diz claramente: não deem oportunidade a esta gente. Claramente ali, Ailton estava mostrando a sua forma opressora, ditadora de agir, como ele sempre foi. Depois que Ailton percebeu que igreja é uma organização lucrativa, porque ele ganha muito dinheiro com isso, e não só ele, mas o seu filho e todos aqueles que desejam ou fazem tudo o que ele pede.
Quando ele percebeu que dá para ele montar um império, ele não quer que ninguém chegue perto desta presidência. Por isso que ele persegue pessoas que não entram no estilo de vida que ele quer. Ailton matou pastores, não digo fisicamente, mas espiritualmente. Ailton matou crentes que estão desviados hoje pela forma como ele agiu, oprimindo, humilhando essas pessoas. Pastores que tentaram ter uma conversa com ele para pedir uma ajuda, para pastorear um campo. Ele deixou essas pessoas dias e meses sendo ignorado. Como que pode um homem se dizer ser homem de Deus, ser um representante de Deus na terra, não ter a humildade que Jesus teve para tratar de pessoas simples que não têm condição financeira? Ailton visou e conseguiu. Ailton se tornou um cara poderoso no Pernambuco. Ele sabe disso. Os melhores advogados do estado estão nas mãos do pastor Ailton. Pessoas que têm poder dentro da justiça, ex-policiais, que hoje fazem parte do seu ministério, alguns capangas que são ex-policiais e protegem ele com porte de arma. É isso mesmo que você está ouvindo. Ailton anda com segurança armado, carro blindado. Ele não age como um pastor. Ailton age como um ditador. Ailton age como uma pessoa opressora. E a vontade de Ailton era que todos aqueles que se levantaram contra eles fracassassem. Mas o tiro parece que está saindo pela culatra, porque muitas pessoas começaram a abrir os olhos. Pessoas que eram da igreja saíram para outros ministérios porque não aceitaram ser oprimidos por Ailton. Pessoas que pastoreavam a igreja, que eram membro do ministério, que fazia parte do corpo de obreiro, saíram debaixo da autoridade de Ailton porque perceberam que estava errado, que não estava correto. Então você pode se perguntar por que esta perseguição contra o pastor Ailton José Alves? Porque Ailton perseguiu muitas pessoas. Todos esses que você vê aí na internet falando de Ailton, falando sobre coisas que ele praticou, não é só envolvendo dinheiro, não. Ele protegeu o escândalo sexual do seu filho e de outras pessoas que são próximas a ele. Ailton não está preocupado com a santificação dos obreiros. Ailton está preocupado com que esses obreiros sejam leais a ele, mesmo que ele cometa erros e cometa pecados. Porque Ailton não mais vê a igreja como algo espiritual. Ele vê algo como uma empresa, onde Ailton é um empresário, onde esses pastores que estão debaixo da sua autoridade são seus funcionários, onde a palavra de Deus é a mercadoria e os crentes são os clientes que dão lucro a essa empresa. Porque Ailton José Alves está sendo perseguido porque Deus pesou a balança. E agora é a hora, Ailton, de você prestar conta com Deus. Tudo que você plantou, agora você vai colher. Eu lembro de alguns pastores que eu poderia mencionar aqui, como o pastor Josué Brandão, que é um pastor aqui da minha cidade, eu tive a alegria de congregar com ele. Josué pregou uma vez só na sede da Assembleia de Deus do Pernambuco, que Ailton é pastor. Depois, nunca mais o pastor Josué voltou para pregar na igreja. Por quê? Porque o pastor Josué saiu da igreja Adéfis e decidiu ser pastor de um centro de evangelismo chamado Cristianismo Sem Fronteiras. Daí começou muitas perseguições contra Josué, porque esses líderes não aceitam que você saia debaixo da sua autoridade, eles querem você na mão, eles querem que você entenda que eles que mandam. Quando você diz, eu vou caminhar só com Deus, não quero estar debaixo de nenhuma autoridade humana, não quero ser oprimido por ninguém, eles começam a perseguir você. Aí você não prega mais em determinado ministério, em determinada igreja, ainda mais se essa igreja fizer parte da sua convenção. Como Ailton disse para o cantor Samuel Mariano, para o Canção e Louvor, não deem oportunidade a esta gente. Porque o pastor e cantor Samuel Mariano saiu da Assembleia de Deus Pernambuco e passou a ser membro da Debrais. Porque o Canção e Louvor também começou a cantar na Debrais, que ele vê como inimigos seus, como rival. Ailton não vê as outras igrejas como irmãos em Cristo. Ailton vê as outras igrejas como primos. Tanto é que os batistas, eu não sei se ainda hoje funciona assim, ele dizia que não são irmãos, são primos. Porque Ailton acha que a sua empresa, que o seu negócio, que infelizmente eu tenho que falar, que a Igreja Assembleia de Deus do Pernambuco, se não tiverem dentro da sua autoridade, ele começa a perseguir. E agora que o jogo virou, as pessoas estão passando a perseguir Ailton, e um profeta que é muito usado por Deus disse em uma live, e isso está registrado aqui no YouTube, que haveria um grande escândalo vindo da Assembleia de Deus do Pernambuco envolvendo o pastor Ailton José Alves. Quem viver verá. Deus vai tirar esse homem de uma forma ou de outra. Vai tirar por bem ou por mal. Mas que a justiça de Deus vai pesar na vida de Ailton, isso não tenham dúvidas. O que Ailton plantou, Ailton está colhendo. Essa é a realidade que não se pode, não se deve jamais ocultar. E eu queria concluir este vídeo, mandar um abraço aqui, um abraço fraternal, para nosso irmão Marcos Gilpato, lá de São Paulo, nosso conterrâneo aqui de Recife, mas que está lá há tanto tempo. Homem de Deus, um abraço para você.